Está começando o Pod VRS. Pegue o café, ajusta o volume e vem com a gente. Sejam muito bem-vindos ao Pod VRS. Eu sou a Roberta de Menezes e estarei com vocês nos próximos episódios, dando início às comemorações dos 25 anos do Grupo VRS. Hoje recebemos duas mulheres muito especiais da empresa Cimental. Juliana Nigro, CEO, e Andressa Villa, gerente de recursos humanos. Vamos falar um pouquinho sobre transição e sucessão. Meninas, muito obrigada por aceitar o nosso convite e eu quero começar com você, Ju, para você falar como foi a decisão de assumir esse papel de protagonista na empresa. Bom, obrigada vocês por receberem a gente, estamos muito felizes por estarmos aqui. E foi, assim, natural, podemos dizer, assim, desde pequena, tem foto minha pequenininha, assim, no galpão da empresa, quando estava construindo as primeiras estruturas. Sempre tive mais um perfil de liderança, então chegou numa época da faculdade que tava todos os amigos procurando estágio, primeiro estágio, emprego, e sentei com os meus pais, falei, olha, gostaria de entrar também no mercado de trabalho. E eles deram a sugestão de começar conhecendo a Cimental por um projeto. Então, primeiras semanas trabalhando já, fazendo o projeto, eu já me apaixonei. E eu acho que foi muito isso, foi muito natural, era pra ser, sabe? Sim, sim. E não houve nenhum tipo de resistência por parte deles, porque assim, hoje você ser empresário no nosso país é muito desafiador, né? Não houve nenhuma resistência por parte deles de você estar querendo entrar na empresa? Não, ao contrário, eles só me incentivaram, assim, e até hoje eles queriam alguém para poder dar continuidade à história e ao patrimônio, né, da família. Então, sempre foi muito motivador da parte deles, assim, para eu continuar. Claro que sempre teve o caminho aberto. Sim. Se você não gostar, tudo bem, vai fazer outra coisa, não tem problema nenhum, mas vamos tentar conhecer primeiro? E aí eu já fiquei, já me apaixonei, não tem mais volta. Que bom, que bom. A perenização da empresa, né? O que é muito importante. Andressa, você já é uma aquisição, vamos dizer assim, da gestão da Ju, né? Sim. Você já veio nessa aquisição, nova gestão da Ju. Como foi para você, como está sendo para você participar desse processo? Bom, Rô, primeiro, obrigada pelo convite. E eu acho que assim, eu vim de uma empresa de muitos anos, né? Atuei ali durante muitos anos, então para mim acho que não só a questão de trabalhar com a Ju, mas de conhecer uma nova cultura, uma nova empresa. Eu atuei 15 anos numa outra empresa, então já foi desafiador mudar, né, assim, de cultura, de empresa. E com a Ju também, eu acho que tem essa questão do desafio, né, de você chegar, vir de mercado, e aí tem uma certa resistência, uma certa insegurança ali por parte dos colaboradores que já estão há muitos anos na Cimental. Mas acho que esse que é o gostoso, realmente, o desafio do que a gente pode desenhar junto, né? De criar, de estruturar, de trazer inovação. Então, é desafiador, mas é muito prazeroso. E vocês duas são tão jovens, né? Como lidar com a expectativa das pessoas? Imagina, uma empresa consolidada no mercado, como a Cimental. Como é lidar com isso? Vocês duas tão jovens. Eu acho que tem dois pontos, né? Tem a questão da uma autocobrança que existe pela entrega, de a gente conseguir entregar um trabalho de qualidade, de trazer o resultado, de alcançar aí todas as metas. Ser jovem também é um pouco também desafiador, porque existe aquele certo preconceito, né, de será que elas têm bagagem suficiente? Será que vão tomar as decisões corretas? E tem um outro fator que é a questão de sermos mulheres, né? Também, não só na Cimental, mas no mercado de forma geral, existe ainda muito preconceito. Mas lá na Cimental eu não sinto isso. Eu acho que as pessoas confiam no nosso trabalho. Então, desde que eu entrei lá, pelo menos esse sentimento que eu tenho realmente de que as pessoas deram a oportunidade de me conhecer, de conhecer a profissional que eu sou, e estão me dando esse espaço. Então, na Cimental, eu vejo como eu fui muito bem acolhida e muito bem recebida. Eu acho que existe uma certa ansiedade
né? Hoje em dia existe muito dinamismo, tem tudo na palma da nossa mão no celular, tudo para ontem. Então, a gente quer chegar num nível sênior, um nível de uma pessoa experiente de 50 anos de mercado, com 5 anos isso não vai acontecer. Sim. Então, eu acho que existe essa necessidade também da gente se colocar num lugar de calma. A gente vai aprender, a gente vai chegar num nível mais sênior e confiar também até na nossa equipe, né? E a troca também entre os nossos parceiros. Acho que isso é muito importante. E entender também, desculpa, Rô, mas assim, entender que a gente também tem ali espaço para errar, né? A gente não sabe tudo, né? A gente também tá ali se desenvolvendo e aprendendo. Então, ter essa consciência de que também a gente vai errar, mas está ali para aprender em conjunto, com o único objetivo que é fazer a empresa crescer. Mas isso eu acho que tem também muito a ver que vocês se prepararam, né? Tanto você, obviamente, se preparou para assumir, mas ela não é a filha do dono, né? Eu acho que essa é a questão importante. Porque hoje em dia os jovens já chegam, né? Nós gravamos um episódio falando sobre isso, sobre as gerações, que eu acho que isso tem muito também dentro da Cimental, né? Vocês têm gerações muito diferentes lá dentro. Sim. Mas quando nós jovens falamos, bom, eu vou me preparar, que a gente tem o jovem que entra na empresa e sou a filha da dona e eu não quero mais isso aqui, eu que mando aqui. Ele já está fadado a dar errado, né? Então, não tem a ver muito com vocês estarem preparadas para isso? Com certeza. Eu acho que a preparação, para mim, foi fundamental. Foi a base de tudo que eu sei até hoje. Tem muita coisa que foi ensinado para mim nessa preparação, que eu ainda nem vivi, mas eu sei que vai vir. Então, realmente, isso fez a diferença para mim. E a Andressa, com a experiência dela profissional já, né, trabalhando desde nova, então ela já veio também com uma bagagem, uma preparação para me ajudar nessa nova fase, que é sensacional. A gente precisa estar cercado de pessoas competentes do nosso lado, porque senão não vai dar certo. Não adianta eu ter um projeto incrível se eu não tiver apoio, alguém que vai me ajudar a executar esse projeto, né? Não, é essencial ter ali os profissionais que vão dar esse suporte, né? A Ju, ela passou por esse plano de sucessão, então passou por todas as áreas da empresa, até mesmo antes da minha entrada na Cimental. E eu percebo que foi, assim, excelente o trabalho que foi feito de mentoria, de sucessão, de treinamento, para que ela pudesse realmente tomar as melhores decisões agora, estando ali na liderança, como diretora da Cimental. E a gente vê muitas empresas que são familiares, né? E aí acho que tem 2 pontos. Tem aquelas que têm uma imposição para que a nova geração assuma, mesmo contra a vontade, às vezes isso é muito ruim. Sim. E situações também que as novas gerações elas não querem assumir, né? E aí, ok, vai vir alguma empresa, vai acabar vendendo, então para assumir tem que ter uma preparação e a pessoa tem que estar disposta, ela tem que querer estar ali. Tem que, né, tem que ter um certo respeito também na hora que você entra, porque o que você falou, a pessoa que chega com uma postura de eu mando aqui, eu sou filho do dono, eu sou filha do dono, realmente não vai chegar em lugar nenhum. Então, você ter o respeito pelas pessoas que estão ali, que fazem a atividade do dia a dia, porque elas sabem muito mais da atividade delas do que você sabe. Então, isso é algo muito importante para a gente pensar, né? De você ter essa humildade de olhar e falar, não, eu vou aprender com essa pessoa, eu vou respeitar essa pessoa, porque ela que vai também depois me ajudar a melhorar a área, melhorar a companhia e fazer ela crescer, né? Sim. E aí, falando de respeito, a gente chega em valores, né? Quais são os valores, Ju, da antiga, vamos falar em antiga geração, que ainda está atuando bastante ainda na empresa, mas quais são os valores que para você é inegociável? Valores que vão para sempre ficar na Cimental? Olha, eu acho que o mais importante, primeiro, respeito às pessoas. Meu pai, né, quando eu era menor, e eu escuto ele falar até hoje, quando ele tem oportunidade, que o bem mais importante da Cimental são as pessoas. Ele falava isso e ele continua falando isso. E isso é algo que está no nosso DNA. A gente respeita muito a história das pessoas, o trabalho delas. E eu acho que esse é um ponto principal. E a gente tem também
um ambiente muito colaborativo na Cimental, Sim. né? Eu acho que esse também é um valor muito importante pra gente. Até uma história interessante para contar. Durante meu processo de sucessão, meu projeto de sucessão, que durou ali cerca de 2, 3 anos, a gente fez a reformulação dos valores da Cimental. E como foi feito isso? A gente chamou todas as lideranças e pessoas que pudessem compartilhar, né, com a gente, estão há muito tempo na empresa, estavam muito tempo na Cimental, para eles escreverem quais são os valores que eles acham que deveriam estar no nosso, representando a nossa empresa. E o que mais apareceu a gente colocou. Então, assim, realmente é algo que eu acho que vai existir enquanto a Cimental existir. E esse acho que é um grande diferencial, a questão dessa construção dos valores. A gente não vê muito isso, né, de que os colaboradores que montaram e participaram, porque efetivamente é o que as pessoas sentem. Então, vem ali do seu Carlos, que é o presidente, né, pra Ju, e assim, é muito forte isso, a cultura ela é muito enraizada. Então, como RH, meus olhos brilharam quando eu cheguei lá, porque realmente não é só no papel, não é só para postar ali no LinkedIn, na verdade, a gente acontece e é uma realidade da empresa, então isso é muito bacana, é um ambiente super colaborativo, então é muito mais fácil você trabalhar quando já tem essa cultura para a gente manter, do que você criar e despertar isso nas pessoas, né? É difícil você falar, vamos despertar, a gente quer essa cultura, não, é de forma natural, então ela é muito sólida na empresa, a questão dos valores. Esse era o próximo tema. Como, de ponto de vista do RH, como fazer para equilibrar, né? Essa cultura, você tem que modernizar, você tem que trazer inovação, mas você não pode perder essa essência da cultura. Como que equilibra esses pratinhos? É manter o DNA, né? O DNA da Cimental é esse. Então, ali a gente tem como pilar principal as pessoas. Então, eu acho que tem uma questão do respeito, que a Juliana já comentou, respeitar as pessoas que já estão lá há muito tempo, respeitar aquelas que estão chegando, então a gente precisa sempre encontrar um ponto de equilíbrio, né? Respeitar o legado das pessoas, respeitar a história das pessoas, porque isso que é essencial, a gente tem que achar um equilíbrio para crescer juntos, mas a gente não pode chegar de fora, vir do mercado e achar que a gente sabe tudo, né? Não, as pessoas que estão lá, elas entendem muito de Cimental, elas fizeram acontecer até hoje. Então, isso que eu acho que é o grande X da questão, é encontrar esse equilíbrio, é trazer ali de forma segura, as pessoas precisam se sentir seguras no ambiente que elas estão, né? Quando existe essa mudança, a gente precisa trabalhar muito a questão da gestão de mudanças, para que as pessoas entendam que elas vão crescer junto, e que tem espaço para todo mundo. Então, acho que o primeiro ponto ali é trabalhar a questão das pessoas se sentirem seguras naquele ambiente, para a gente conseguir manter os valores que são ali principais para a gente, para então a gente conseguir dar continuidade no processo. E o dia a dia de vocês? Eu queria saber como que funciona. A Ju com as visões estratégicas delas, maravilhosas, aqueles planos incríveis. Ai. E a Andressa do seu lado, tendo que trazer inovação. Meu Deus, todas as coisas. Como que é esse dia a dia de vocês? Conta pra gente. Olha, a gente trabalha muito bem juntas, porque a gente entende a linguagem uma da outra. Então, isso é algo que, pra mim, tá sendo excepcional, assim, ter um RH que pensa nas pessoas, ter um RH que fala a minha linguagem, que entende a visão da onde a gente quer chegar, né? Então, e o nosso dia a dia é muito louco. Uma loucura! É uma loucura. É uma loucura, porque é muita coisa acontecendo e a gente quer tudo para ontem, não dá tempo, né? Então, a gente queria que os projetos estivessem já acontecendo, mas a gente entende também que tem que ter esse tempo para chegar lá, né? Tem que maturar, né? Alguns projetos precisam de maturidade, né? A gente tem que trabalhar a ansiedade mesmo, porque a gente quer ver acontecer e quer implantar, e tem um monte de ideias. A gente está numa fase de estruturação realmente de programas, tem vários projetos e metas para a área de pessoas.
Então, assim, a gente quer fazer acontecer, mas tem que ir com calma, né? Tem que estruturar a base. É importante essa questão de ter uma cultura já forte, porque isso facilita o trabalho do RH, com certeza. Muito. Né? A gente já tem um público ali que gosta de trabalhar, um público que está muito satisfeito. Então, agora é manter isso, reforçar, fortalecer cada vez mais. E o RH, acho que acontece de tudo, né? Então, tudo que acontece na empresa vai parar no RH. Então, eu levo muita coisa para a Ju, então a gente vai desde ali de uma operação muito básica até decisões bem estratégicas, mas é muito gostoso. E ter uma liderança que tem essa visão de pessoas, para nós do RH é fundamental. Né? Eu já tive algumas experiências, então, para você trabalhar com a área de pessoas, você tem que acreditar naquilo, você tem que estar numa empresa que condiz com os mesmos valores, que tem a mesma perspectiva, o mesmo cuidado com as pessoas, e lá eu encontrei isso, então é muito gostoso, tem muito trabalho, mas a gente está ali com o único objetivo, que é realmente valorizar as pessoas, então e é como ótimo. Vocês, como RH, têm preparado as equipes para essa nova gestão? Teve uma preocupação aí no início, muito grande nesse sentido, até por essa questão de trazer pessoas do mercado, dessa inovação, de rever os processos. Então, existe sim um momento aí de transformação da Cimental. Então, a gente sempre tentou trabalhar o quê? A questão da confiança, de conhecer a história das pessoas, conhecer os funcionários, conhecer a empresa, né, eu que venho de fora, para conseguir fazer um trabalho ali direto com os colaboradores. Então, a gente tem muita questão do treinamento, de trabalhar o desenvolvimento, mudar a mentalidade das pessoas, trazer essa forma mais positiva. Olha, tá no momento de mudança, mas é para melhor, né? Estamos aqui para apoiar, para a gente se desenvolver junto. Então, teve esse cuidado desde o início, a gente continua tendo. A questão da comunicação, de transparência. Olha, a empresa está aqui, ela quer chegar aqui, né? O que a gente vai fazer para fazer? Vamos fazer juntos? De que forma? Acho que a proximidade também, né? Manter as portas abertas. A porta da sala, da direção, sempre esteve aberta. E vai continuar. E eu acho que essa proximidade traz segurança também para quem tá, né? Eles olham e falam, não, a gente tá junto no mesmo barco, né? Todo mundo tá passando pela fase de mudança juntos. Então, isso é algo que também acho que faz um diferencial, traz um diferencial. Além do diferencial, eu acho que faz todo sentido pro sucesso do projeto, né? Isso é muito importante. E você que tá lá na autogestão, como você tá enxergando todo esse movimento na sua equipe? Olha, no começo, confesso que sentia mais medo das pessoas, né? Querendo ou não, somos seres humanos, né? A gente tende para o conforto. O desconhecido é super desconfortável. Então, teve, com certeza, um certo receio. Mas era um receio com sabe, uma pontinha de... Ai, quero ver onde isso aqui vai chegar. Curiosidade, né? Curiosidade. Eu sentia muito isso. Hoje eu sinto que o medo realmente está bem menor e tá todo mundo muito animado, porque a mudança agora ela se concretizou, né? A gente já passou por a fase de transição de mudanças, né? De início. Claro que a gente ainda vai evoluir muito, mas acredito que hoje eles olham para muita coisa que foi implementada e falam, nossa, que legal. Então, eu acho que foi desafiador, é desafiador, mas cada dia é um dia. E a situação vai melhorando a cada vez mais. E tem uma curiosidade, né? Eu conheci, né, falando com alguns colaboradores que viram a Juliana muito jovem lá, criança, menina. Então, acho que também teve muito disso, né? Nossa, agora ela vai assumir. Como que vai ser isso, né? Então, acho que tinha um medo das pessoas hoje. E aí você começa a dar espaço para conhecer e aí começa a respeitar e admirar. Eu percebo esse movimento lá na Cimental, de as pessoas... Não, realmente ela sabe o que ela está fazendo, né? E começa a ter essa mudança aí de medo para admiração também. Mas eu acho que o respeito e a admiração só existe porque existiu primeiro pela minha parte. Sim. Porque eu não fui pisando, achando que... Eu acho que teve esse movimento e é natural, porque é meu, é dos meus valores, do que veio da minha casa. Então, eu acho que isso foi algo que é recíproco, né? Sim. Existe um plano formal de sucessão, Ju, ou não? Vocês estão construindo juntas esse plano de sucessão?
Então, quando eu comecei a fazer o projeto Conhecimento dentro da Cimental, com esses dois mentores maravilhosos, o Carlos Orlando e a Lourdes Leite, eles são, assim, para mim, são muito queridos. E a gente fez um projeto onde eu rodei todas as áreas, conheci pessoas por pessoas, fui lá, chão de fábrica, manutenção, limpeza. Então, assim, conheci todos, tudo que cada um fazia, apresentava um projeto de cada área, com tudo que eu vi, todas as sugestões que vieram do time, minhas, dos mentores. Completei essa fase. Fiquei 1 ano ali como gerente de operações, depois 1 ano como gerente geral e hoje diretora geral. Os próximos passos, né? Como é que a gente vai continuar esse plano de sucessão, né? A gente montou o conselho consultivo no ano passado, deu 1 ano aí de conselho em junho. Então, isso é um ponto que foi mais um passo a ser cumprido. Então, acho que tudo tá indo muito naturalmente, né? Não existe um plano formal, existem metas a serem cumpridas do plano estratégico, né? Que existe. E a gente segue eles. É tudo montado em conjunto com o conselho consultivo, com os gestores, com as lideranças. Então, eu acho que é por aí que a gente está caminhando, né, Andressa? E aí tem a questão da sucessão, né, da gestão ali da família. E aí a gente quer cascatear isso também para as equipes. Então, montar realmente um plano de carreira, de sucessão, quem são os potenciais para assumir as posições estratégicas. Então, isso também é um dos projetos aí que a gente está estudando. O que é maravilhoso, né? Você como um liderado, saber onde eu estou, onde eu quero chegar e onde eu posso chegar, né? Eu acho que uma gestão transparente hoje é o diferencial de qualquer empresa, né? Então, você fica navegando no escuro. Exatamente. E aí fica um profissional infeliz lá dentro da empresa, ocupando o espaço de alguém que poderia estar fazendo, performando muito melhor. Sim. E não fica bom para ninguém, né? Agora eu queria que você falasse um pouquinho, Ju, se você consegue já ter a noção do seu pai, assim. Você consegue ver seu pai de fora, assim? Como assim? Não o presidente da Cimental. O pai da Juliana, vendo a execução da Juliana, o plano que a Juliana construiu, caminhando, você ele consegue sempre ver? tá lá, né? Ele sempre tá lá. Ele assim, para mim, ele é qualquer dor de barriga, algo que eu não consigo resolver, eu vou até ele tá sempre comigo. E eu acho que ele olha, ele e minha mãe, né, os dois fundadores ali da Cimental, acho que eles estão bem felizes, né? E querendo também que meus irmãos embarquem nessa junto, né? Que consigam também, se for de desejo deles, é claro, Sim. que consigam também crescer e poder me ajudar no futuro, né? Na gestão. Porque é um desafio bem grande, né, Ju? É grande. Uma super responsabilidade, né? Mas é bom. E que indicadores e métricas vocês têm usado para saber se esse plano aí está realmente no caminho certo e no caminho que vocês desenharam? Tem os do planejamento estratégico, né, que a gente pode falar um pouquinho melhor. Em relação à avaliação realmente de clima, de desempenho, ali falando de pessoas, nós temos já a avaliação de desempenho estruturada, que já acontece há alguns anos. Agora a gente vai implantar a pesquisa de clima, que é essencial, vai ser o primeiro ano, sai esse mês. Então, e outros indicadores ali das áreas, mas falando de desenvolvimento, são os 2 pilares aí que a gente tem para se basear, tá dando certo ou não, né? As pessoas estão gostando ou não, as pessoas estão tendo bom desempenho ou não. São esses 2 principais. Do planejamento estratégico, cada área tem a sua meta para chegar naquele objetivo. Né? Então, é ali que a gente senta trimestralmente eu sento trimestralmente com os gestores, a gente olha como é que está a meta da sua equipe, o que está sendo alcançado, por que esse aqui está parado, nossa, esse aqui andou mais, muito bom. Então, a gente acompanha isso trimestralmente, apresenta para os gestores e para os times, né, trimestralmente como é que está o acompanhamento dessas metas, né, da Cimental como um todo. E eu acho que esse é um bom indicador para a gente entender se o plano que a gente traçou, se a gente está chegando lá, se a gente não está.
Então, acho que esse é um bom indicador. E a questão da divulgação eu acho interessante, porque não são todas as empresas que chamam ali, que consegue descer a informação, realmente. Fica ali nos gestores, Sim, né? sim. E lá não, a gente tem esse acompanhamento das metas, a divulgação das metas para os gestores e para os convidados. Então, os times vão, eles conseguem entender ali, nossa, mas realmente nessa área tem essa cobrança, né? Por que está chegando essa atividade para mim? Então, eles entendem o porquê, onde estamos e onde nós queremos chegar. Então, Qual o isso impacto da minha atividade, né? Que é tão Isso. rotineira, operacional, mas eu não enxergo. Agora ele consegue enxergar. Qual é a importância, o porquê daquilo, né? O propósito do trabalho dele. Uma transparência. É isso que eu ia falar. Transparência tá nos valores de vocês, né, gente? Porque assim, eu não consegui, até agora, todos do que nós falamos é sobre ter transparência nas relações, né? Sim. E tem a questão das metas também, que é algo novo. A Cimental, ela tem muitos anos de mercado e sempre funcionou muito bem. Eu olho assim de fora e às vezes falo, nossa, como que chegou aqui, né? E ainda assim a Ju trouxe essa questão das metas também para cada gestor, para cada área. Então também foi uma novidade para as pessoas que já estavam lá. Então isso é muito bacana, porque agora já começa a enraizar, né? Eu já sei que eu tenho minha meta, já tenho que preparar minha meta do ano que vem, como que eu tô, como que eu vou apresentar. Então as pessoas começam a ter esse hábito já, né? De alcançar um resultado. E no começo era aquele receio. Vai ter meta. O que é a meta, Aí né? o segundo ano, isso aqui pra meta. Aí o terceiro ano já vem tudo pronto, eu só falo, muito bem, isso aqui vai, isso aqui não vai. Então, assim, é algo que você vê que vai... É o tempo. E é o colaborador se sentir respaldado, é o colaborador se sentir seguro, porque ele foi preparado para construir aquilo, né? Sim. Então, é um trabalho mesmo que vocês estão fazendo incrível, meninas, incrível. Inclusive, as instalações da Cimental, gente, é uma maravilha. Coisa mais linda. Aquele auditório, Ju, eu fiquei encantada. Falei pra Andressa, eu quero vir num evento aqui, porque ele é incrível. Pode dar treinamento lá, a gente empresta. Nossa, é maravilhoso. Não, eu quero ir lá tomar café, quero ir lá contratar um monte de temporário. É isso que eu quero. E Ju, quais são os planos, assim, como você vê no futuro daqui 5, 10 anos? Eu acho que o futuro da Cimental é brilhante, assim. Eu sinto que a gente tem muito potencial para crescer no mercado que a gente atua hoje, né, que é o mercado de construção, mas também atuar em outros segmentos e outras aplicações dentro da construção. Eu vejo isso para a gente. Eu vejo também uma expansão internacional. Eu acho que vai acontecer. Acho que a gente está se preparando para isso. Acho que um ponto que eu acho que para mim é muito válido, é muito importante, é a gente aumentar a equipe também. É a geração de novos empregos, é poder trazer a cultura da Cimental, os valores da Cimental para casa desses colaboradores. Porque eu acho que isso é algo que eu gostaria de deixar no mundo. Eu gostaria de deixar para a próxima geração, para a geração dos meus filhos. Eu acho que isso é algo que eu consiga fazer diferença de uma forma. Isso é algo que eu gostaria de fazer. Ju, que conselho você daria para essas empresas que estão vivendo essa transição familiar, né? Esse plano de sucessão e transição? Olha, eu acho que a primeira pergunta que a gente pode colocar é de desejo da geração que está vindo? Porque se não for, a pessoa não vai ficar feliz. Ela vai estar lá desanimada e não vai ser... A gente quer que as pessoas estejam felizes no que elas fazem. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, eu acho que é a preparação que a gente falou, né, Andressa? Não adianta soltar o seu filho, o seu neto dentro da empresa, achando que não vai. A gente precisa ter uma certa preparação. Isso facilita a geração que está vindo a navegar esse mar, né? Sim, sim. Isso ajuda muito. E eu acho que o que a gente já falou, segurar um pouco na ansiedade. A gente tem uma geração, a minha geração, as gerações que estão entrando no mercado de trabalho são muito ansiosas. Então, eu acho que entender que calma, vai ter evolução, você vai sentir essa evolução. Até hoje, estava contando para a Adê que estava conversando com um dos membros do conselho da Cimental e falei, nossa, parece que eu estou patinando, parece que eu estou há 6 meses patinando. Ele falou, Ju, olha em volta. E aí eu olhei e ele falou assim, olha o que você já fez aqui, a mudança que você já fez, olha o seu time como tá, olha o seu time como era. Então, realmente, a gente ter calma, as coisas vão acontecer. Eu acho que esses são bons conselhos. A preparação acho que é fundamental, né? Como a Ju falou. E
Foi essencial ter essa preparação para hoje a gente estar no patamar que a Cimental está, né? Então, deixar alguém despreparado ou que realmente não conheça as áreas, não respeite quem está lá, isso pode ser bem difícil, né? A probabilidade de não dar certo é grande. Desmotiva, né? Sim. E a gente vê no mercado essas empresas, né? Pessoas assumindo, não estando preparadas. Isso não só para empresa familiar. Não precisa nem falar de empresa familiar, não necessariamente. Mas acho que a preparação, o desenvolvimento, ele é a chave principal para ter sucesso. E eu acho que não é só a ansiedade da pessoa que está na liderança, na gestão, querendo dar certo, né, Ju? Eu acho que é uma ansiedade do time. A gente não pode passar essa ansiedade para o time, né? Eu que estou de fora como fornecedora, posso te dizer que eu enxergo faço parte, Ju, como parceira de vocês desse momento, mas a gente consegue enxergar essa mesma visão que o conselheiro falou para você. A gente tem uma visão de mercado, é muito diferente, né? O dia que eu estive lá, conheci toda a estrutura de vocês, eu fiquei encantada, assim. E assim, há pouco tempo, Ju, você tá falando quanto tempo que de fato você assumiu? Nós estamos falando o quê? Um ano e meio? 1 ano e meio. 1 ano e meio, de fato, você mudou muita coisa lá. E tantas outras que a gente nem pode falar aqui porque tá gravando. E acho que a questão da estrutura, do ambiente, de todo investimento, para que as pessoas realmente trabalhem num local muito confortável, que seja prazeroso. Que estimule a inovação, estimule o novo, né? A integração entre os times. Eu achei incrível o escritório de vocês. A integração entre os times faz toda a diferença. O cowork, né, que foi inaugurado esse ano, o restaurante, o Grêmio, foram áreas reformadas e inauguradas. E todo mundo que vai na Cimental comenta comigo, assim, principalmente os candidatos. Eles falam, nossa, achei incrível, porque enquanto eu fiquei na recepção, todo mundo que passou me cumprimentou e ofereceu café. Eu falei, aqui é assim mesmo. Porque realmente as pessoas são muito, assim, unidas e a gente se sente em casa lá. Muito bom. Maravilhoso. Agora nós vamos para mitos e verdades. Eu vou fazer uma afirmação e vocês vão me falar se é mito ou verdade. Combinado? Então vamos lá. Sucessão não é ruptura, é continuidade com inovação. Com certeza. Se bem preparado. Pode ser uma ruptura. Se bem preparado. Se não, pode ser uma ruptura. Mas tem que ser bem preparado. Gente é o coração da transformação de qualquer empresa. Sim. Verdade, gente. Sem as pessoas, a gente não tem nada, né? Pessoas engajadas e felizes trazem resultados. Isso é mais que comprovado. Quem não acredita nisso precisa rever os conceitos, porque com certeza as pessoas fazem a diferença. Respeitar o passado e preparar o futuro, é isso que estamos vivendo. É isso aí. É isso que vocês estão vivendo? Com certeza. Falamos muito disso, né? Dessa questão de respeitar a história, o legado e dar continuidade nisso de forma mais inovadora, mas sempre trazendo o que deu muito certo, né? Levando ali pra frente. Maravilhoso. Gostaria de parabenizar os 25 anos da VRS. Parabéns por toda essa trajetória linda de vocês e que venham mais 25 anos em parceria com a Cimental. Parabéns ao Grupo VRS pelos 25 anos de muito sucesso. Que venham muitos anos para vocês de muito sucesso, prosperidade, muitos candidatos, contratações e temporários. Meninas, um presentinho para vocês, agradecendo a participação, por terem aceitado o nosso convite. E vocês, estamos encerrando mais um episódio do nosso podcast. Obrigada pela sua audiência e nos vemos no próximo. Até lá!